Olá a todos novamente. Dando sequência à videoaula anterior, onde nós chegamos a criar aqui um diálogo para que o usuário possa escrever, informar, né, os detalhes do lembrete que ele quer armazenar. Essa tela está pronta e quando nós clicamos em salvar, este método click é chamado. Nós já temos aí o código para fazer a captura do que o usuário digitou aqui, fazer a captura da data informada e fazer a captura da prioridade da tarefa, certo? Agora, nós precisamos, enfim, salvar isso no banco de dados. Antes disso, nós precisamos, na verdade, até mesmo criar o banco de dados, né? Que até o momento nós trabalhamos apenas com formulário. Nós vamos começar a ver agora como que vai funcionar a manipulação da base de dados neste momento. Então, antes de tudo, nós vamos criar aqui uma nova classe Java, ok? Não é uma activity, é apenas uma classe comum. Eu vou chamar aqui de DB Helper, ok? Então, essa minha classe será responsável por fazer a criação e também as alterações da base de dados. Para isso, para que ela possa exercer essa funcionalidade, nós vamos estender a classe SQLite Open Helper, ok? Isso nos obriga a implementar dois métodos, o método onCreate e o método onUpgrade, ok? Então, nós temos esses dois métodos. Esse daqui é o método que vai ser executado quando o banco de dados for ser criado, e esse daqui é o método que vai ser executado quando a nossa base de dados for alterada, ok? Alterada no sentido de criar uma nova tabela, apagar uma tabela, criar coluna, alterar coluna, esse sentido. E não na alteração do conteúdo em si, mas sim da estrutura da base ou das tabelas, ok? Então, antes de tudo, eu vou definir um construtor para a minha DB Helper. Esse construtor vai receber o contexto e nós vamos chamar o construtor da classe mãe, né, da classe SQLite Open Helper. Neste construtor nós vamos repassar o contexto, nós vamos informar o nome do banco de dados, ok? Então, no meu caso aqui eu vou chamar ele de appLembretes.db. Nós não vamos utilizar uma factory e nós vamos também precisar definir a versão do banco de dados, ok? Então, o que ele está fazendo? O nosso construtor, né, quando um DB Helper for ser instanciado, nós já estaremos informando qual é o nome da base de dados e qual é a sua versão, ok? Nós podemos fazer dessa forma, porém, eu vou fazer de um outro jeito aqui, apenas para organização, tá? Então, eu vou definir aqui um método estático, que eu vou chamar de dbName. Então, ao invés de passar aqui a string diretamente, né, eu vou definir aqui um atributo para isso. Eu vou criar também um db version inteiro. No meu caso vai ser, aqui nesse momento vai ser 1, db version e db name. Ok. Então, quando nós precisarmos alterar alguma coisa aqui, alguma configuração, nós podemos trabalhar com os atributos em vez de precisar fazer alterações diretamente aqui nos nossos métodos. Tá? Então, vamos entender o que vai acontecer aqui. Nós passamos o nome da base e a sua versão, que no momento é a versão 1. Primeiramente, quando nós formos tentar inserir o primeiro registro nesse banco de dados, qualquer que seja a tabela, o que vai acontecer? O nosso DB Helper vai verificar
que não existe ainda um banco de dados, ok? Com esse nome na nossa aplicação. Não existe. Então, como não existe, ele vai chamar o método onCreate. E é aqui dentro do onCreate que nós vamos programar a criação da nossa tabela. Tudo bem? Então, nós vamos fazer a criação da tabela aqui no nosso onCreate. Então, para isso, nós vamos precisar de um try catch, exception. Vamos lá. Eu já vou colocar aqui um log, para caso algum erro ocorra, né, nós vamos conseguir ver através do log catch. Então, log, chamar aqui de teste, e ele exibe a mensagem de erro caso ocorra. Então, vamos lá. Nós vamos, primeiramente, criar a nossa string, nosso SQL. Qual que será o nosso SQL? Nós vamos aqui criar apenas uma tabela, então nós teremos um create table. Aí eu posso informar aqui o nome da tabela, eu vou chamar de lembretes. E aí eu começo a passar as colunas, né? Eu terei um ID, integer, primary, key, auto increment. Nós teremos aqui uma coluna lembrete, que vai ser do tipo texto. Nós teremos uma coluna data limite, também do tipo texto. E, por fim, nós teremos aqui uma coluna prioridade do tipo integer. Certo? Então, essa vai ser o SQL que vai criar a nossa tabela. Bom, isso já é suficiente. Nós podemos executar aqui db.execSQL e eu passo a nossa string SQL. Ok? Esse db ele já vem por parâmetro aqui no onCreate, dando acesso à escrita no banco de dados. Bom, pessoal, então com isso nós já conseguimos fazer a criação da base, porém, bom, essa daqui talvez não seja a forma mais adequada. Por quê? Nós estamos passando tudo aqui no nome das colunas e na criação da base, e nós podemos vir a alterar o nome de alguma dessas colunas, e em cada lugar que nós tivermos escrevido esses nomes, nós vamos ter que fazer alterações. Tá? Então, eu vou fazer algumas modificações aqui, a fim de não precisarmos passar por essa situação. Ok? Então, eu vou colocar os nomes das colunas e da tabela também aqui em atributos do meu DB Helper. Então, vamos lá. Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática. Ok? Então, vou aqui, table, lembretes. Então, vou criar atributos estáticos para todos esses nomes que eu vou precisar referenciar em mais de um local. Então, vamos lá. Nosso lembrete. Ok, então cada um desses daqui é o nome de uma coluna. Data limite. Prioridade. Certo? Então, sempre que eu quiser me referir a um nome de uma coluna, eu chamo dbHelper. O nome da coluna.
Aqui dentro, né, nós não precisamos nem chamar DBHelper, nós podemos escrever o nome diretamente. Então, em vez de fazer uma concatenação aqui, vai virar aquela bagunça, né? Eu vou usar o método string.format. Certo? E aí no lugar aqui desses nomes eu vou colocar %s porque é onde nós vamos inserir strings. Então, vamos lá. Ok, agora nós passamos as variáveis aqui, aqui por parâmetro. Então a primeira variável vai ser table lembretes, que vai substituir esse %s. Ok? C id, C lembrete, C data limite e C prioridade. C de coluna, ok? Então, em qualquer local, eu vou saber que isso aqui é uma coluna porque eu coloquei aqui C. É apenas um padrão que eu utilizo. Então, nós temos aqui já o nosso SQL no formato mais apropriado e nós já podemos executar isso daqui para criar a tabela. Porém, né, é interessante, muitas vezes, visualizarmos o código que está sendo executado, né? Então, eu vou aqui fazer com que ele exiba no console esse SQL para que, caso seja necessário, nós consigamos visualizar. Ok? Então, ele vai mostrar o resultado dessa string, né? Bom, com isso, o que vai acontecer? Quando nós tentarmos fazer a primeira inserção nesse banco de dados, o DBHelper vai identificar que o banco ainda não existe e vai executar aqui o onCreate. Aqui no onCreate vai ser criado esse SQL com o comando para a criação da tabela e esse SQL vai ser executado lá dentro da base. Ok? Nós temos também o onUpgrade. Eu vou programar ele aqui já. Também utilizaremos um try. Opa. Vou copiar esse cat aqui para agilizar. E vamos lá. Nós precisaremos também de uma string. Vou novamente utilizar string.format. Aqui vai ser mais curto. Nós teremos um drop table if exists e nós vamos executar esse código. Por fim, vou chamar um create. Ok. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Né? O nosso onUpgrade ele vai ser chamado quando? Ele vai ser chamado quando nós fizermos alguma alteração no banco de dados, seja adicionando alguma tabela ou adicionando alguma coluna, qualquer que seja a alteração na estrutura do nosso banco. Né? Nós vamos precisar fazer as alterações necessárias aqui no comando de criação. E aí, nós excluímos a tabela que já existe, né? Através desse drop table if exists, e chamamos onCreate novamente, certo? Mas como que o nosso DBHelper vai saber que a tabela, que o banco foi alterado e que ele precisa chamar esse onUpgrade? É o seguinte, quando nós fizermos alguma alteração na tabela que demande que o onUpgrade seja executado, nós vamos vir aqui e nós vamos alterar o dbVersion. Esse dbVersion, essa versão do banco de dados, é a versão da estrutura do nosso banco. Tudo bem? Então, primeira vez que eu executar isso aqui, ele vai criar uma tabela através do onCreate, que vai ser a versão 1 do meu banco de dados. Quando eu fizer alguma alteração,
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a alteração aqui, adicionando uma coluna, adicionando uma tabela, nós vamos aumentar aqui a versão, ok? E aí, devido a essa alteração que nós fizemos, o DB Helper vai saber que o banco foi alterado e ele vai chamar o onUpgrade, que novamente vai excluir a tabela existente e vai chamar o onCreate novamente para que ele crie a tabela no modelo atualizado. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui para a versão 1. E esse código, então, já é capaz de fazer a criação do nosso banco de dados, fazer a criação do banco de dados com a tabela lembretes. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui agora novamente a nossa main activity e vamos escrever o código que faz a inserção. Para isso, nós vamos precisar de um try, catch. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Apenas exibir o erro, caso ele aconteça, através da tag log test. Tudo bem? Então, nós vamos precisar agora utilizar o DB Helper, que nós acabamos de criar. Como nós podemos precisar dele em mais de um local, eu vou criar aqui um atributo DB Helper, que aí ele vai estar sempre disponível. E eu já vou instanciá-lo aqui dentro do meu onCreate, da minha main activity, ok? New DB Helper, passo o contexto e feito. Agora eu posso usar meu DB Helper em qualquer parte do código. Eu vou utilizar ele aqui para obter um objeto da classe SQLite Database. Então, dbHelper.get. Vejam só, nós temos dois métodos aqui bastante importantes. Quando nós queremos escrever no banco de dados, nós vamos chamar esse daqui, getWriteableDatabase. Quando nós queremos ler, nós vamos chamar getReadableDatabase. Então agora eu quero escrever, então vou chamar WriteableDatabase. Agora nós vamos precisar criar aqui um Content Values para fazer a configuração dos valores. Então, Values, New Content Values. E agora eu vou, dentro desse objeto, salvar os valores que eu quero colocar no meu lembrete através do formato de par chave valor. Então, values.put, aí eu passo a chave, no caso o nome da coluna, né? Eu posso colocar aqui, olha, lembrete, e aí eu passo o que o usuário digitou, que está aqui dentro de lembrete. Eu posso fazer dessa forma, mas dessa forma eu tenho uma alta probabilidade de em alguma coluna, né, levando em consideração que a gente pode ter uma tabela com dezenas de colunas, eu posso vir a errar o nome de uma coluna dessas. Então, em vez de passar o nome assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar dbHelper.c lembrete. Né? Nós não criamos atributos dentro de dbHelper com os nomes das colunas e da tabela, então eu posso usar isso daqui sempre que precisar. Aqui eu estou simplesmente passando o nome da coluna, mas em vez de escrever diretamente, eu chamo a variável aqui cLembrete. Vou fazer o mesmo com os demais. Então aqui nós temos dataLimit, vou chamar cDataLimit. Aqui nós temos prioridade, cPrioridade. Então eu evitei de vir errar o nome de alguma coluna. Agora eu vou precisar de outro try, porque nós vamos tentar fazer a inserção. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o meu DB, né, para inserir um registro. Então, eu tenho que informar aqui em qual tabela que eu quero inserir, dbHelper.
table lembretes. Então, eu poderia escrever o nome da tabela aqui, ou eu posso simplesmente utilizar o atributo que eu criei lá dentro. Tudo bem? Se eu escrevesse aqui o nome da tabela, não teria nenhum problema. E aí eu passo aqui os valores que eu acabei de colocar nesse meu content values. Isso vai fazer a inserção já na base de dados. Observem que eu não precisei criar um SQL, né, um insert aqui com todos aquela sintaxe para fazer a inserção no banco de dados. Né? A própria interface aqui do SQLite na plataforma Android já traz aqui algumas ferramentas para facilitar, né, nessa ação. Então, isso daqui já vai fazer a inserção e vai retornar o ID que foi colocado nesse registro que eu estou inserindo. Lembra que o ID era auto-increment? Então, nós podemos obtê-lo aqui. Ok? Só para podermos visualizar também, eu vou exibir aqui no log. Log teste. Bom, se eu passar aqui diretamente, ele não vai deixar, porque aqui precisa ser uma string. Então eu posso passar aqui essa concatenação de string vazia com id, que aí ele aceita. db.close. Tá? Nós não podemos nos esquecer de fechar banco de dados após utilizá-lo. E agora nós estamos prontos já para fazer a primeira inserção. Vamos lá. Antes de executar, o que vai acontecer aqui? Nós vamos executar essa aplicação. Essa main activity vai ser exibida, né? No final desse onCreate, o db-helper será instanciado porém, a base não vai ser criada, né, no exato momento em que isso daqui for instanciado. A base vai ser criada no momento que nós tentarmos fazer a primeira inserção nesse banco. Quando o usuário for lá preencher aquele formulário e clicar em salvar, né, que é a primeira vez que a aplicação vai tentar fazer a inserção, vai ser aí que esse nosso onCreate vai ser executado e o banco de dados então será criado. Tudo bem? Então, nós já poderíamos clicar aqui, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos para visualizar o banco de dados, né, conseguir acessar o banco de dados do dispositivo aqui pelo terminal. Porque isso pode ser bastante útil. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Né? Eu já tenho aqui o terminal aqui do próprio Android Studio que eu posso utilizar. Tá? O meu logcat aqui está vazio. Eu já vou deixar ele configurado, porque nós vamos executar daqui a pouco a aplicação e eu quero que ele mostre apenas a tag log test. Então, apenas os logs com esta tag vão ser exibidos. Tudo bem? Voltando ao terminal, eu posso utilizar o terminal aqui do Android Studio ou até mesmo o terminal do sistema operacional, tanto faz. E aí eu preciso navegar até onde está o meu ADB. Ok? Quando nós instalamos o ambiente de desenvolvimento para Android, é instalado o ADB. Por quê? O ADB ele vai fazer a ponte, ele vai fazer a comunicação entre o nosso sistema e o dispositivo Android, seja ele emulado, né, igual nós temos aqui, ou também se você estiver com seu celular conectado pelo cabo USB. Então, ele vai fazer a ponte, seja com o emulador ou seja com o dispositivo físico. Enfim, nós precisamos navegar até esta pasta. Né? No Windows, quando nós fazemos a configuração, o ADB vai estar localizado por padrão aqui dentro de Users, o nome do seu usuário, AppData, local, Android, SDK, Platform Tools. Ok? Aí, se você estiver em outro sistema, você vai ter que verificar onde é que o seu sistema coloca o SDK do Android. Ok? Enfim, eu vou copiar esse caminho. E aí, eu vou executar aqui um cd e vou colar o caminho aqui. Tudo bem?
nós então navegamos para o local onde o nosso ADB está localizado. Eu vou executar aqui ADB Shell. Pronto. Nós então estamos aqui na linha de comando do nosso emulador. Tudo bem? Se eu não estivesse com o emulador aberto, isso não ia funcionar. Eu preciso estar ou com o emulador aberto ou com o celular conectado. Tudo bem? Só um cuidado, porque se você estiver com 2 emuladores abertos, ou se estiver com um emulador e um celular conectado, ele também não vai conseguir conectar. Tem que ter apenas um dispositivo aí disponível. Ok? Então, como eu estou com o emulador aberto, ele conseguiu fazer a conexão. Então, o que eu executar aqui agora, eu vou estar, na verdade, vou estar executando aqui dentro do meu emulador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a pasta data /data e eu vou ter que colocar aqui o domínio da minha aplicação, que no caso é este daqui, ok? Então, br.edu.ifms.pdm.lembretes, ok? Então, naveguei até esse local, vou dar aqui um ls e vocês podem visualizar que nós temos apenas 2 pastas aqui dentro desse local que eu naveguei, lib e cache, até o presente momento. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos executar essa nossa aplicação. Ok, nossa aplicação aqui abriu. Vou novamente dar aqui um ls. Vocês podem ver que as pastas ainda são as mesmas, né? Nosso logcat até agora está vazio. Vamos então tentar inserir aqui o primeiro lembrete. Até o momento o banco de dados ainda não foi criado. Então, apesar do nosso DB Helper ter sido instanciado, né, a base ainda não foi definitivamente criada. Vamos colocar aqui um lembrete. Vamos especificar uma data limite. E vamos colocar uma prioridade alta. Agora, quando eu clicar em salvar, o nosso software vai tentar fazer a primeira inserção e então a base será criada. Então, cliquei em salvar aqui, né? Nossa aplicação no momento não está mostrando nada, mas nós podemos vir aqui novamente e dar um ls. Vejam que agora apareceu uma nova pasta aqui, a pasta databases, tá? Eu vou dar um cd databases, cd databases, e vou executar aqui. Deixa eu dar um ls novamente. Olha, vocês vão ver que tem 2 arquivos aqui e este é o nosso banco de dados, applembretes.db, tá? Eu vou executar aqui SQLite3 e o nome do meu banco, applembretes.db. Vejam que agora eu estou acessando o banco de dados da minha aplicação, tá? Eu vou executar um select asterisco from lembretes, que é o nome da nossa tabela. Vejam só, aqui está o lembrete que nós acabamos de inserir. O ID dele é 1, a descrição é estudar para a prova, a data limite está aqui e a prioridade, certo? Vamos fazer mais algumas inserções? Novo lembrete, vamos colocar aqui, sei lá, entregar trabalho, data limite, vamos colocar algo como se fosse lá para frente, mês para o próximo mês, ok.
Prioridade, sei lá, para o mês que vem, então vou deixar uma prioridade não tão alta. Salvar. Ok? Nós podemos ver aqui nosso logcat também, né? Eu até esqueci de mostrar. Quando nós inserimos o primeiro lembrete, ele mostrou aqui o comando da criação da tabela, porque na primeira inserção ele criou a nossa tabela lembretes. Aí ele já mostrou o ID, que eu pedi para ele mostrar aqui, né? E na segunda inserção ele novamente mostrou o ID da segunda inserção. Vamos aqui novamente ao terminal. Select asterisco from lembretes. E aqui está a nosso segundo lembrete. Ok? Agora, o nosso onUpgrade, ele vai ser chamado caso eu faça alguma alteração aqui no meu banco de dados, altere essa versão para 2, ok? Aí ele vai entender que a versão do banco foi alterada e vai chamar o onUpgrade. Vejam só, somente para fins de teste, né? Eu vou apenas alterar a versão aqui para 2, não vou mexer em nada aqui, tudo bem? Bom, se bem que, deixa eu ver se teria alguma coisa que eu poderia alterar. Eu poderia alterar aqui para descricão lembrete. Vou alterar o nome da minha coluna. Vejam que como eu utilizei este modo de organizar a minha aplicação, eu não preciso vir aqui e alterar também o nome da coluna. Por quê? Porque nós estamos utilizando sempre a variável cLembrete, então a partir do momento que eu alterei aqui, não preciso me preocupar com alterar em outros locais, nem mesmo na criação e nem mesmo na utilização dessa base de dados. Então eu terei apenas aqui o nome da minha coluna e alterei a versão para 2. É esta alteração na versão que vai fazer com que a aplicação entenda que ela precisa executar o onUpgrade. Ok? Eu vou até mesmo colocar um log aqui mostrando que ele entrou aqui no nosso upgrade. Tudo bem? Vamos então executar essa aplicação novamente. Veja que aqui nós temos dois itens nós ainda temos dois itens dentro da nossa tabela. Quando eu tentar executar uma inserção, ele vai notar que o banco foi alterado e vai chamar um upgrade. Então, eu vou colocar alguma coisa aleatória. Vou definir uma data aleatória. E colocar uma prioridade aqui. Bom, vamos salvar. A nossa aplicação realmente não está mostrando nada, mas nós podemos ver aqui no logcat. Vejam que ele entrou no onUpgrade. Ele, como nós pedimos aqui, olha, no onUpgrade, nós apagamos a tabela e nós chamamos o onCreate novamente. Mas dessa vez o onCreate ficou diferente nesse ponto, porque nós alteramos a coluna, o nome da coluna lembrete. Tudo bem? E aí a inserção foi feita com o ID 1 novamente. Então, deixa eu vir aqui no meu terminal. Então vocês podem ver que o onUpgrade foi executado. Só que nós não tomamos o cuidado, nós não fizemos algo essencial, que foi salvar os dados que já estavam na tabela. Ok? Então,
nós precisamos, aqui dentro do onUpgrade, primeiramente fazer o backup dos dados existentes, e nós precisamos, depois, né, de fazer a recriação da tabela, salvar, né, ou repovoar a nova tabela. Nós não vamos fazer isso agora, ok? Mas seriam passos extremamente importantes para que nós não perdêssemos os registros que já estavam dentro da nossa tabela. Tudo bem? Então nós precisamos salvar e gravar novamente na tabela esses dados. De qualquer forma, terminamos então aqui essa parte onde nós fazemos a inserção, e eu vou finalizar por aqui. Na próxima parte dessa videoaula nós vamos recuperar esses lembretes que foram inseridos e vamos apresentar aqui na nossa Activity, ok? Então, finalizo por aqui e até a próxima videoaula.